Olá, tudo bem? Então, provavelmente você já deve ter assistido o primeiro vídeo dessa série. Se não assistiu, eu recomendo que assista só para ficar atualizado com essa sequência que eu estou apresentando para vocês aqui. Bem, o tema de hoje, linkando com o tema do vídeo anterior, afinal, trabalhos espirituais efetivamente funcionam? Pois bem, hoje eu vou falar para vocês sobre um tema que é recorrente e ele é muito palpitante nos nossos programas de treinamento. Bem, se você quiser acompanhar ou quiser saber um pouco mais, eu já deixei disponível para você um pequeno texto, um e-book, e é o capítulo a respeito de atendimento à distância, de ação à distância, que faz parte do curso de formação mediúnica de base e formação mediúnica avançada do nosso programa, do programa do Instituto. E é também o mesmo capítulo do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. Ok? Então tá. O que é uma ação à distância? Ela funciona basicamente de duas maneiras. Tá? Primeira, é a ação do pensamento de um operador. E este pensamento, de alguma forma, ele se transmite, ele sai do ambiente mental, do ambiente neurológico pensante do operador e atinge o seu alvo, atinge o seu objetivo. Tá bom? É como se eu venho aqui, eu fico, penso, tenho um desejo, tenho uma ação sobre uma determinada pessoa e fico... E as coisas acontecem, certo? Não, não é bem assim com esta simplicidade, senão a gente está todo mundo ferrado, tá? As coisas acontecem de um jeito muito específico. Eu vou te dar um exemplo que é da minha área de atuação. Eu sou formado em telecomunicações e eu passei a minha vida inteira, até hoje, o rádio para mim é uma coisa, meu Deus, fabulosa. Então, lembra quando eu falei para vocês como é que os processos espirituais eventualmente funcionam? Ou como é que eles passam a ter importância em nossa vida? Na medida que nós temos uma experiência com algum processo espiritual, seja ele qual for. Tá? Muito bem. O que eu quero falar então de ação à distância é o seguinte. Eu imagino que você que está me assistindo agora deva ter um equipamento de rádio na sua casa. Um equipamento, um rádio, pode ser até o rádio do celular. Na medida que você quiser ouvir um programa de rádio, o que você vai fazer? Você vai sintonizar o teu equipamento, o teu receptor, para que ele, através de um processo de sintonização, ele selecione aquilo que ele quer receber, aquilo que ele tem para te oferecer. Uma música, um programa de notícias, enfim, seja o que for. Tá? E como é que você faz isso? Ajustando a banda frequencial. Dependendo da emissora e do programa, ela está alocada em uma banda de frequência que é determinado por uma convenção internacional de radiodifusão. Ok? Bacana. Então, neste momento aqui, no ambiente onde eu estou gravando, existe uma quantidade enorme de ondas eletromagnéticas emanadas das estações de rádio do mundo inteiro. Umas chegam com maior intensidade, outras com menor intensidade. Entretanto, para que eu as perceba, eu preciso de ter um equipamento sintonizador aqui. A mesma forma acontece com as miríades de pensamentos que chegam até nós, que são dirigidas até nós através de vetores vivos, ativos e pensantes. De vetores que emanam do pensamento de pessoas que querem de alguma maneira nos influenciar. Quando eu falo me influenciar, não significa que seja bom ou que seja ruim. Há um tempo, a questão de 2 anos mais ou menos, começou-se um projeto de pesquisa num instituto de cardiologia nos Estados Unidos, de pacientes que começaram a receber orações de pessoas que se predispuseram a orar por eles no momento, quer seja de uma intervenção, ou mesmo num exame, num tratamento,
seja como for. Fizeram dois grupos, um grupo onde agia-se sobre estes pacientes de forma deliberada, de forma específica, e um grupo de controle que não recebia nenhum tipo de intervenção psíquica. Essa intervenção era oração. Tá? Pois muito bem, estas pessoas que receberam, quase que na sua totalidade tiveram não só uma melhora no seu quadro, como também uma rapidez no seu processo de cura. Tá? Então isso está tudo documentado, enfim. Mas é só para exemplificar para vocês a capacidade que nós temos de, ao pensarmos, ao agirmos de forma deliberada, fazer com que o nosso pensamento produza uma ação à distância. Tá certo? Legal. Então, o truque para que nós consigamos chegar até alguém, para que alguém nos ouça, para que alguém nos perceba e de alguma maneira possa ficar influenciado por nós, é importante que nós estejamos no estado de contenção para podermos receber isso. E ao mesmo tempo, o emissor, ele precisa agir de determinadas formas, se comportar de forma corporal, de forma mental, de forma psíquica, de um jeito tal que ele consiga produzir ondas eletromagnéticas. Eu vou repetir, gente, atenção, ondas eletromagnéticas, não é outra coisa senão essa, tá? Porque eu sou muito crítico com as pessoas que falam sobre questões místicas, esotéricas e até religiosas e ficam misturando estação, tá? Eu estou falando com conhecimento de causa. A atividade neural no momento pensante, ela produz um determinado tipo de padrão de onda. Esta onda, ela tem uma modulação, que é o nosso pensamento, que é o nosso querer, que é o nosso desejo. E no momento que eu deixo de pensar, vou repetir, no momento que eu deixo de pensar, eu construo uma ideia, construo um pensamento, construo um desejo, construo uma capacidade, algo que eu possa influenciar alguém ou um grupo. E no momento que eu deixo de pensar, existe um fenômeno transiente na onda e que existe uma equação, que eu falei de equação no vídeo passado, existe uma equação específica que faz com que ao sinal da onda cerebral cair de um valor de algumas dezenas de milivolt para alguns milivolts, essa queda produz um transiente, esse é o nome que se dá, e gera-se um campo com características modulatórias do pensamento do qual ele estava sendo construído e modulado, ok? Isso se irradia. Se irradia e vai buscar alguém que está sintonizado nesse padrão vibratório. Pode ser um vetor maléfico, pode ser um vetor de influência, de saúde e de bem-estar. A técnica é a mesma para os dois. Como é que você está se sentindo nesse momento? Como é que está o seu processo de sintonia nesse momento? Se você está com baixo tensor vibratório, se você está triste, se você está com medo, se você está ressentido, se você está magoado, lembre-se, você é um alvo fácil para isso. Na medida em que você tem o teu padrão vibratório elevado, o teu padrão vibratório num estado de contenção permanente, dissociado desse padrão maléfico, é muito difícil que você seja atingido por isso, ok? Quem faz sabe que está fazendo. Quem é o alvo nem sempre sabe que está sendo motivo de uma homenagem por um vetor maléfico como esse, ok? Então olha só, essa primeira ação à distância, onde o operador utiliza o seu estado psíquico, o seu estado mental para produzir essa ação. Pode ser uma ação benéfica, pode ser uma ação maléfica. Repito, a técnica é absolutamente a mesma, tá bom? Existe uma segunda situação. Uma segunda situação onde existe estruturas magísticas, estruturas cerimoniais, mistérios operativos, onde eu vou convocar uma forma astral, uma forma espectral,
uma forma espiritual devidamente consolidada para produzir uma ação à distância conforme o meu desejo, conforme o meu pensamento. Qual é a minha intenção, por exemplo, se participasse daquele grupo de trabalho nos Estados Unidos, no sentido de influenciar positivamente aqueles pacientes cardíacos? O meu tensor vibratório estaria num patamar bem elevado, isso é indiscutível. E se eu tivesse que solicitar o concurso de uma entidade espiritual, é certo que eu não utilizaria uma entidade trevosa, uma entidade do submundo astral. Eu certamente faria um esforço para me conectar com aquelas entidades que ancestralmente, que no passado, deram provas significantes que foram proficientes ao longo de sua trajetória, quer seja encarnado como desencarnado, que foram pessoas proficientes no auxílio e no concurso no auxílio às pessoas enfermas. Por exemplo, o espírito de um médico, o espírito de um cirurgião. Isso é um dos exemplos mais simples de serem dados e o mais didático deles todos. Na medida em que a minha intenção for aquela que for o contrário disso, eu quero que o meu desejo, que a minha vontade, que a minha influência à distância seja utilizando um malefício, é certo que se eu tiver que me servir de uma entidade espiritual, eu vou agir, vou me ajustar vibracionalmente a entidades com baixo tensor vibratório. Agora fica a pergunta: como é que você fica quando você age positivamente à distância, desejando para aquelas pessoas, repetir, os cardíacos lá do hospital dos Estados Unidos? Como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua alma? Como é que fica o seu sentir e o seu pensar depois que você terminou esse trabalho? Eu posso te assegurar que é um sentimento de profunda gratidão. Eu posso te assegurar que é um sentimento de profunda alegria. Eu posso te assegurar que tudo aquilo que você desejou para aquela pessoa vibra em você de forma altamente positiva. É como se aquele desejo de cura que você destinasse para aquelas pessoas, ele retorna para você como um sentido não só de gratidão, mas como também um sentido de cura. É assim que a coisa funciona. Eu preciso ser claro ou eu preciso explicitar? Provavelmente sim. Se a sua função for uma função de produzir um malefício no outro, você tem que se ajustar a um padrão vibratório de baixo tensor. Se você se serve de uma entidade espiritual, é certamente uma entidade trevosa. Imagine o que acontece com você depois que você concluiu as suas tarefas, a sua ação de malefício. Como é que você fica depois? Eu não tenho dúvida que você vai ficar triste, acabrunhado, você vai ficar mal, a sua saúde não vai prestar, tá bom? Então, não significa que todas as pessoas que estejam tristes ou acabrunhadas pelas razões dela, tá? Significa que ela esteja fazendo alguma coisa ruim. Ela é sim certamente um alvo. Ela é sim certamente um indivíduo que, se alguém precisar fazer alguma coisa com ele, é facinho de agir, tá bom? Então, ficou claro esse negócio de ação à distância? Nós aqui no Instituto, toda terça-feira às 9 horas da noite, nós nos reunimos e recebemos os nomes das pessoas que querem ser atendidas por nós. Nós recebemos aqui pessoas que querem ser atendidas das mais diversas situações, ou por problemas psíquicos, ou por problemas espirituais, ou por problemas físicos. Nós temos um grupo de médios devidamente treinados, ajustados. Sim, nós utilizamos sim uma equipe espiritual que tem esse viés, nos serve a esse princípio. Nós fomos treinados por essa equipe, nós também agimos de forma interativa e fazemos esse trabalho de ação à distância com esse viés, com esse olhar, com essa pegada. Gente, é impressionante. Você terminou de fazer esse trabalho, o trabalho dura 1 hora e meia. Pô, cara, é extenuante. É extenuante no sentido de que a gente precisa manter o estado de contenção permanentemente. Agora, quando terminamos de fazer o trabalho, a sensação de alegria, de bem-estar, de coisa boa, é impressionante. Então a gente sempre brinca aqui, a gente pode deixar de fazer qualquer outro trabalho
de acolhimento aqui no Instituto. Mas deixar de fazer o trabalho à distância, parece que não... Pá, cara, é muito bom, é muito legal de fazer. Então, nesse manualzinho, tá aqui, você tem o link que você pode... Você vai clicar aqui em algum lugar da página, tá? Tem um lugarzinho onde você pode clicar, você pode baixar esse, um e-book que eu fiz para você, e tem também aqui embaixo no texto de formação, tem o link também onde você pode ter acesso a esse material. Uma das coisas que nós estamos experimentando já há quase um ano, para finalizar essa história, é a memória olfativa. Tá? Nós desenvolvemos um produto para esse trabalho, e esse produto ele é único, ele é exclusivo, foi feito para isso. Tá? Então toda vez que a gente começa a fazer o trabalho, a gente borrifa esse produto no ambiente, e ele tem uma marca olfativa. Então todos nós conhecemos essa marca de tanto que a gente usa. É que nem você sentir um cheiro de um cheiro que você está acostumado a sentir, o bolo de laranja da vovó. Quando você sente um cheiro de bolo de laranja, você sabe que é da vovó. Bom, então essa memória olfativa nos serve, por exemplo, para quando precisamos fazer um trabalho à distância de forma emergencial. Nós temos a nossa equipe conectadas através do sistema de internet, através do WhatsApp. Então, quando nós precisamos fazer uma ação à distância, que precisamos de um imediatismo, é algo urgente, nós absolutamente ativamos a memória olfativa. Porque a memória olfativa, além de nos trazer dimensionalmente para este lugar aqui onde eu estou gravando esse vídeo, é o local onde nós fazemos esse trabalho. Então, é como se nós fôssemos arrebatar dimensionalmente para essa posição e fazemos o nosso trabalho. Esteja a gente onde estiver, tá? Podemos estar em casa, enfim, esteja onde estiver, o nosso grupo sabe exatamente como fazer esse trabalho utilizando a memória olfativa. É uma coisa muito legal, muito bacana, e que você tem isso feito no seu... tá aí no seu texto. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado disso, que você tenha gostado dessa informação. Eu vou dar continuidade a essa série de vídeos, e eu quero te convidar, caso você se interesse por conhecer mais sobre isso, se informar mais ou se formar mais sobre esse contexto, entra na nossa página, lá tem um programa de formação, um programa extenso, mas eu já estou te falando, o que você está tendo aqui, eu tenho certeza que foi uma aula elucidativa sobre ação à distância, tá bom? Deixo para você um abração, lembre-se, dá uma clicada por aqui, pega o seu e-book, baixa, dê uma boa lida, e assim que se você tiver alguma dúvida, que quiser conversar comigo, me perguntar alguma coisa, me passa um e-mail que eu estou à inteira e total disposição, tá bom? Abração, tchau, tchau!